E vamos de pré-jogo, Mirassol e Santos. Jogo esse que acontece amanhã, né, às 21h30, diretamente do estádio José Maria de Campos Maia, o famoso Maião. Santos vem para essa partida com uma baixa, né, das últimas horas agora. Foi informado pelo setorista Lucas Mussetti que Neymar não foi nem relacionado para essa partida. Então já é uma grande baixa que teremos para essa partida do Santos de amanhã contra o Mirassol. Vamos falar muito, né, sobre esse jogo Santos e Mirassol, mas antes eu queria pedir para vocês, como eu venho sempre pedindo nos últimos vídeos, para vocês estarem deixando o like, né, aqui no canal, que ajuda bastante o nosso crescimento, e compartilhar com um amigo, né, gente que tem o sonho de crescer, né, aqui com o nosso canal. Hoje estamos com um número até pequeno de seguidores, mas eu creio que com a ajuda de vocês a gente vai aumentar e se um dia se tornar um grande canal aqui no YouTube, tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa partida do Santos contra o Mirassol, né? Como eu disse para vocês agora de última hora, saiu das notícias que o Neymar não foi nem relacionado para essa partida. Ele treinou nos últimos dias agora, né? Ontem ainda estava se dizendo que ele poderia sim estar sendo relacionado e ir para a partida, mas podemos ver que não foi bem assim, né? Agora nos últimos dias não, né? Nas últimas horas, acabou que o Vojvoda acabou achando melhor por poupá-lo, né? Porque ele ficou, se eu não me engano, 3 dias, né? Sem poder treinar e agora retornou e provavelmente viu que não conseguiria estar apto à partida e preferiu ser poupado. Muitos dizem, né, que até o Ancelotti estaria, né, nesse jogo para estar vendo o Neymar, mas provavelmente não vai ser possível, né? Pode ser que ele esteja no estádio, mas não para ver o Neymar, né? O Santos soltou os relacionados. Vamos ver aqui os relacionados para essa partida de amanhã contra o Mirassol. Os relacionados para essa partida, os goleiros são Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro. Os laterais direito, Igor Vinícius e Mike. Os zagueiros são Adonis Frias, Luan Pérez e Zé Ivaldo. Os laterais esquerdos, Vinícius Lira e Escobar. Os meio-campistas são William Arão, Gabriel Tempo, Oliva, que vai fazer, pode fazer, né, sua estreia no jogo contra o Mirassol, João Schmidt, Gustavo Henrique, Gabriel Menino e Roleiser, que provavelmente pode ser, né, o titular na vaga do Neymar. Os atacantes são Barreal, Miguelito, Rony, Moisés, Gabigol, Tassiano e Lautaro Dias. Lautaro Dias. Esse aí é infindável no Santos. A gente vê que Robinho Júnior também não está, né, nessa relação para essa partida do Mirassol. A gente não consegue entender o que o Vojvoda tem, né? Estou diminuindo um pouquinho aqui porque a imagem ficou, a câmera ficou na frente daqui dos jogadores, mas é isso. Lautaro, então, está relacionado para essa partida e, como eu vinha dizendo, o Robinho Júnior não está, né, relacionado para essa partida. A gente não entende, como eu disse, o que o Vojvoda pensa, né, por não relacionar o menino para jogar, mas, enfim, são coisas que a gente não consegue entender. A gente, como torcedor, tem um pensamento. Talvez, né, quem está ali no dia a dia do clube poderia responder melhor, né, o porquê que Lautaro é relacionado e Robinho Júnior não é. Porque nós, torcedores, vemos claramente que, por futebol, Robinho Júnior seria relacionado e o Lautaro não seria. Posições diferentes? Pode ser, mas não tem condições nenhuma
do Lautaro Dias ser relacionado para qualquer partida do Santos. Pode ser que ele tenha um pouquinho de vontade, a gente vê até que ele tem vontade, mas ele é um jogador cabaço, vamos falar assim, né? Um jogador daqueles que só sabe correr. Ele corre para lá, corre para cá, corre para lá. Eu acho que a única partida que eu vou dizer boa que ele fez foi contra o Corinthians, naquela vitória do Santos, dos 3-1, onde o Barreal fez aquele golaço. Aquela partida ali, para mim, né, eu acredito que foi a melhor, não vou falar a melhor, mas foi uma boa partida do Lautaro Dias, né, naquele jogo. Mas voltando agora a falar um pouquinho, né, dessa partida de amanhã do Santos contra o Mirassol, o que a gente espera é que o Santos vença essa partida, né? Vai ser um jogo muito difícil. Jogar no Maião não é fácil, né? A última partida que o Santos jogou no Maião, o Santos não ganhou. Então, vai ser um jogo difícil. O Santos que vem no Campeonato Brasileiro de 2 derrotas, um empate, uma vitória. O Mirassol já vem de uma vitória e 2 empates. Então, assim, será um jogo muito difícil. O Santos que está hoje na 13ª colocação, como vocês podem ver aí, e o Mirassol está em 10º. Então, o sinal de que vai ser um jogo muito difícil para o Santos e nós, torcedores, esperamos que o Santos vença essa partida, né? Eu fiz aqui o provável Santos para essa partida. Não sei, né, se será isso, mas a gente acredita que sim, pode haver mudança. Não sei se com esse esquema tático, mas provavelmente os jogadores que entrarão em campo serão esses. Serão Brazão, Adonis Frias e Luan Pérez, o Vini Lira na esquerda e Igor Vinícius na direita. Bom Tempo, né, que também pode ser, aqui a gente fala pode ser porque tudo pode acontecer, ainda não foi anunciado nenhum time, então pode ser que o João Schmidt entre, né, no lugar do Bom Tempo, né, pode ser que pinte, né, a estreia do Oliva já no jogo de agora contra o Mirassol. Então, assim, a gente não sabe. Ali, de momento, a gente acredita que seja o Bom Tempo, que vem fazendo partidas muito boas. Do lado, o Arão, na frente, Barreal, o Laser, que a gente acabou de comentar que o Neymar não está relacionado para a partida, provavelmente seja o Laser no lugar dele. Na ponta, o Rony ou o Moisés, né? Tem essa dúvida ainda na cabeça do Vojvoda. E na frente o Gabigol, né? Foi que vem treinando nos últimos dias. A gente tem escutado falar muito que ele não está contente, né? Ele mesmo não está contente com o que ele vem rendendo nas últimas partidas, que nós torcedores vemos que tem deixado mesmo a desejar, né? Ele está longe de ser aquele Gabigol que foi na primeira passagem no Santos e também no Flamengo. Então, assim, eu acredito que até ele mesmo entende que ele está bem abaixo. E esperamos, né, que realmente ele volte a ser aquele Gabigol que ele um dia foi, né, no Santos Futebol Clube. Esse é o time do Santos para essa partida, né? O trio de arbitragem que está escalado para essa partida Santos, do Mirassol e Santos é o Rafael Claus, com seus assistentes Fabrini Bevilacqua e Daniel Paulo Zioli, né? E no VAR, o Hilbert Estevam. A arbitragem do Rafael Claus sempre foi um árbitro que sempre deu trabalho, né, nos jogos do Santos. Esperamos que não venha atrapalhar nem um pouco, né, nesse jogo do Santos Futebol Clube, que ele venha apenas fazer o papel dele e que o jogo venha transcorrer muito bem, né? Esses foram, né, o time do Santos que a gente passou um pouquinho aqui para vocês. Passamos também a equipe de arbitragem, jogo que você pode assistir na Premier
E também, né, como vocês podem ver aqui embaixo, na Prime Video, né, serão os dois locais que terão a transmissão do jogo Mirassol e Santos do Maião. O Mirassol, a gente também pesquisou um pouquinho aqui, viu, né, um time mais ou menos, porque assim como, assim como o time do Santos, a gente não consegue ter certeza, porque também não tem nada oficial ainda de quem vai ser o titular, quem vai ser o reserva também da equipe do Mirassol. Mas se seguir, né, os últimos, né, jogos do Mirassol, o provável Mirassol será esse. O goleiro será o Walter, na defesa, o William Machado e João Vitor, Reinaldo, Igor Formiga pela direita, no meio, Aldo Filho, que foi sondado, né, pelo Santos Futebol Clube, mas aí por questões de medo, né, conforme foi noticiado aí, ele preferiu ficar no Mirassol mesmo. Eu acredito que seja até bom, né? Jogador assim, jogador provavelmente de time pequeno. Quando chega para jogar num time de renome como o Santos Futebol Clube, o jogador sente a pressão e então foi até bom que não veio, porque provavelmente iria ser mais um para a gente passar raiva. Do lado dele, Neto Moura, na frente, o Alisson, Carlos Eduardo, pode ser que não seja ele assim, como vem sendo nos últimos jogos, ele vem sempre entrando no segundo tempo, mas pelo que a gente pesquisou, ele pode ser que entre de titular. Do lado dele, o Negueba, né, que é um atacante bem rápido, vai dar muito trabalho, né, para a defesa santista. E na frente, Nathan Fogaça. Esse time do Mirassol para essa partida de amanhã, às 9h30, no estádio do Maião. Conforme eu digo e repito sempre, esse possível time, tanto de Santos quanto do Mirassol, não é o time real que pode ser que entre no jogo. Não o time real, mas o time que vai para jogo. Pode ser que tenha algumas mudanças, né? Porque hoje a gente está gravando na segunda-feira, então pode ser que até amanhã, no horário do jogo, muita coisa mude e mude, né, os relacionados e a escalação para o time. Os relacionados do Santos serão esses, provavelmente eu acredito que não vai mudar. Agora, o time é que a gente ainda não consegue passar com clareza, tá certo? Então, ficamos na torcida, né, para o Santos fazer um bom jogo e que possamos sair com a vitória e pontuar, né, para não começar o Brasileirão assim como começamos os outros, sofrendo um risco de queda, né, que possamos ter um ano diferente do que tivemos no passado, tá bom? Peço que mais uma vez que vocês deixem o like, compartilhe esse vídeo, né, se inscreva no canal, dá uma forcinha pra gente, hype esse vídeo também, que possamos fazer juntos uma história aqui no YouTube, tá? Ajuda a gente, tá certo? Deus abençoe a vida de cada um mais uma vez. Tamo junto e que possamos crescer cada vez mais, tá certo? Fui!